Vamos lá, Heloísa Cruz chegando aqui agora, gestora da Stoxos. Elo, muito bom dia, né? Menina Elo, gestora, faz parte do mercado. Segundo o nosso ministro, essa meninada aí que faz o mercado está muito ansiosa. Bom dia. Bom dia, direto daqui de uma menina mimada, né? É o que tem pra mim. Na verdade, ele falou que a meninada é ansiosa, né? Foi o termo aí dele dizendo aí, foi mais trazendo aí meninada ansiosa na tela do computador. Vamos lá, agora eu queria só ouvir, imaginar como que estava a cara dos gestores que estavam antes dele ali naquele painel, né? Tanto Stuberg, a gente viu o Rogério Xavier, na hora que ele chamou o mercado de meninada aí, né? Que fica na frente da tela. Vamos acompanhar, né, Elo? Vamos ver qual que vai ser a reação. Até antes de entrar aqui, né? Sei que você é uma grande gestora profissional respeitada no mercado. Já entender também um pouquinho da sua visão em relação a este assunto sobre, né, uma questão de meta de inflação, as críticas em relação também à nossa taxa aí, Selic, apesar de a gente já ter discutido muito aqui nos últimos dias, o próprio Roberto Campos Neto, naquela entrevista disse, né, nem o próprio Banco Central gostaria de ter essa taxa no atual patamar que está, mas puxar a força não se resolve o problema. Queria entender um pouquinho também da sua visão, como que você está vendo todas essas questões políticas aí impactando o mercado. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom estar aqui, faz um tempinho que eu não vinha. Acho que é difícil até começar, assim, né? Se você olhar para tudo que está sendo falado como se fosse normal e você não aceitar que talvez nem 10% da população entenda essa discussão, você vê que isso dá um espaço para esse tipo de absurdo ser falado, e a gente não sabe, assim, e as pessoas não vão entender o quão gritante é. Então, assim, quando você falar meninos mimados, mas são esses meninos mimados, como ele está falando, que definem se o Brasil é um país confiável ou não. E quanto mais confiável for o país, menos ele precisa pagar de juros, né? No fundo, o que a gente fala é que isso está ligado ao risco país, e a percepção de risco país, acho que desde que as eleições mostraram que não iam ser fáceis para um lado que favorecia o país, desde essa época a bolsa cai, os juros abrem, né? Você teve uma subida da taxa de juros que poderia ter sido já uma queda se você tivesse indicado políticas consistentes com a solvência do país, mas quando você começa a discutir um monte de políticas que a conta não fecha, basicamente você está dizendo que você está emprestando dinheiro ou você está dando um cartão de crédito cheio de potencial para uma pessoa que é um mal pagador. Então, no final das contas, o Brasil está se desenhando um mal pagador e aí o mercado se preocupa, né? Então, o mercado não é só o mercado local, é todo mundo. E a gente vê isso muito pela Bolsa, né? Que é o meu todo dia, que você olha e fala, assim, a Bolsa precifica um risco e acaba que as ações estão muito mais baratas do que eu já vi em qualquer momento da minha vida, assim. Do que o pessoal fala é que só chegou a ser tão barato, e eu não estava no mercado ainda, lá para 2002. Puxa, que coincidência, né? No final das contas, essa queda, todo esse risco, o país é uma percepção de risco, o mercado antecipa. O que acontece na hora que você olhar a inflação, eu acho que a discussão grande da inflação tem que ser, ok, o que a gente pode fazer para a inflação convergir para a meta? Então, um pouco é olhar e falar como é que organiza o país, como é que organiza, estrutura o país, como é que você organiza uma empresa para garantir que ela tem lucro no final? Como é que você organiza o país para garantir que ele vai fazer o que ele tem que fazer? Ele vai garantir potencial crescimento, porque se ele não tiver potencial de crescimento, não vai ter emprego, aí você tem que pegar e subsidiar as pessoas. Então, o que acontece é, olha, hoje, eu estava falando com um empresário do Nordeste, ele falou assim, é difícil contratar com carteira assinada. Ninguém quer, porque o cara ganha R$600. E aí ele faz um biquinho e tem o resto, não precisa trabalhar, versus um cara, e aí se a família for maior ainda mais, versus um salário mínimo, né, um emprego mais simples, assim, que vai pagar R$1.500, R$1.600. Então, esse é o Brasil que a gente está construindo, né? O que é o nosso desafio enquanto gestor é olhar, especialmente enquanto gestor de equities, né, que tipicamente está mais comprado que vendido, é olhar e falar, ok, como é que eu ganho dinheiro nessa situação? E nesses preços, acho que tem muita coisa que vai subir, mesmo nesse cenário político fiscal horroroso.
Fazer uma correção aqui, Elô. Na verdade, ele falou meninada ansiosa, tá? Mimada aqui, o que eu acabei trazendo errado. Ele falou, entende perfeitamente, né, essa ansiedade do mercado, dessa meninada ansiosa que fica na frente do computador dando ordens de compra e venda. Mais ou menos aí o termo, né, que ele quis dizer com outras palavras. Meninada ansiosa. Bom, Elô, tirando um pouco essa questão toda política, queria entender um pouco a sua visão. A gente sabe que você é uma das analistas que acompanham aí de perto o case da Simpar e das suas controladas. Ontem a gente teve o resultado divulgado de JSL com um melhor, inclusive, né, um resultado melhor na sua história, mesmo com os patamares de juros mais altos. Eu queria entender, né, com toda a sua visão e experiência, o que se explica este movimento e como que deve ser, então, aí o ano, né, este ano para essas empresas. Acho que sempre a graça de olhar a empresa e de conhecer e de olhar a tese é você olhar e falar assim, o que essa empresa faz e qual que é o potencial dela. E uma das coisas que eu gosto, eu sou do tipo de investidor que eles chamam de contrarian investor, né, que é o do contra. Então, o que todo mundo quer, eu não quero, eu quero o que ninguém quer. Então, quando você olha uma empresa como uma JSL e você vira e fala assim, o que ela tem de tão legal que permite ela ter esse tipo de resultado? Aí você pode discutir a capacidade de execução, você pode discutir que ela é o maior player do mercado, então ela tem tanto vantagens de custo, por exemplo, na aquisição de caminhões, de pneus, mas ela tem capilaridade, então, por exemplo, ela já tem alguns postos de gasolina próprios e aí você ganha ali uma margem da distribuição, né? Então você acaba tendo várias coisinhas. Mas acho que o que mais explica, e eu acho que essa é a pergunta que você me fez, é o market share baixo. Então, ela é o líder absoluto do setor de logística, mas o market share dela é minúsculo. Então, quando você olha, se você for pensar que a gente está falando de um mercado de mais ou menos R$1 trilhão, tá? Quando você coloca a logística toda. Toda tem muitas coisas que eles não fazem, mas tem muitas coisas que eles fazem e algumas que eles podem começar a fazer. Então, quando você fala no mercado de R$1 trilhão, uma empresa que está faturando aí acho que analisando dá uns 8 bilhões de reais, isso é zero, né? É menos de 1% de market share. Então, o que acontece é que nesses mercados ruins, e aí, de novo, tá? Eu acho que existe o mérito da empresa e não existe uma comemoração da minha parte, tá? Então, que fique bem claro, eu tenho uma previsão, assim, a minha cabeça é que vão ser anos muito ruins para o país como um todo. Mas eu, como investidor, eu tento não ser sentimental. Então, assim, vai ser ruim, então o que eu faço? Então, por um lado, eu evito coisas do tipo varejo para as classes menos favorecidas e, por outro lado, eu olho e falo, ok, quem é que ganha? E com esse cenário de juro mais alto e mercado mais apertado, você precisa entender que a JSL várias vezes está concorrendo com um tio que tem uma frota de 20 caminhões. Esse tio não consegue mais comprar caminhão e várias vezes ele tomou dívida e fez empréstimo para comprar esses caminhões e agora ele está apertado. E vários desses tios, inclusive, não estão dando conta. E o que quer dizer que eles não estão dando conta de continuar o serviço. Então, tem uma parte grande que é isso. Tem uma outra parte grande que é o que eles chamam de share of wallet. Então, dentro do cliente, tipicamente, historicamente, algumas empresas estão começando a considerar fazer diferente, mas porque o setor sempre foi muito fragmentado e tipicamente feito por muitos tios, tem alguns tios que são bem grandes, assim, não só a JSL, vai mandar o SOC, mas são tios, são empresas menores. Então, o normal era você diversificar entre várias delas o serviço. Então, o que acontece é, dentro do share of wallet deles, do cliente, várias vezes é muito baixo, 20%, 30%, 40%. Então, e também porque eles, tipicamente, como eles fazem tudo certinho, pagam todos os impostos, acaba sendo um pouco mais caro. Eles têm que oferecer um serviço mais premium. O mote deles é entender para atender, mas eles acabam sendo um pouco mais caros. Então, várias vezes o que acontece é que eles não têm a maior parte. Então, eles cresceram muito, muito dentro das mesmas empresas. Acho que do mesmo cliente. Então, eles falaram que os contratos assinados, e curiosidade, eles assinaram, acho que 1,5 bi em novos contratos, sim, é um número muito alto, tá? Ao longo do quarto tri. O quarto tri é um trimestre de festa de fim de ano, Natal, preparação para férias. Então, eles assinaram e eles estão acelerando o crescimento. Então, acho que uma parte do resultado vem daí. E aí, o resto, na hora que você desce, é ganho de escala. Assim, quem acompanha o papel há mais tempo,
olha a JSL como uma empresa que lá atrás ela não tinha um retorno e eles falavam, a gente precisa ser maior para ter o retorno que a gente precisa, entregar o serviço que a gente precisa. Então hoje, acho que ela só não é, só tem esse valuation baratinho porque o mercado em geral não olha, não gosta, mas ela já dá um retorno muito robusto. Então já sobra retorno para o acionista, retorno para o credor, crescimento de lucro. Eu confesso que eu não estava esperando todo esse crescimento de lucro por causa de taxa de juros. Mas acho que é isso que explica esse resultado no final. Elo, eu ainda quero continuar falando um pouco mais aí do case, só vou atualizar aqui uma informação importante do ministro, porque a Fernanda Haddad ele acaba de anunciar que o pacote, né, sobre a nova regra fiscal será então anunciado em março, não mais em abril, como o governo teria, né, informado anteriormente. Então a Haddad, que está participando deste evento particular aí do BTG, o CEO Conference 2023, que está neste momento, né, trazendo aí falas para o mercado, o próprio mercado que ele acabou de falar, que essa meninada ansiosa que fica na frente da tela do computador, ele diz agora que vamos anunciar em março o que pensamos ser a regra fiscal adequada para o país. Seria abril, antecipamos para março. Não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Estamos estudando regras fiscais do mundo inteiro. Haddad também falou que Simone Tebet e Geraldo Alckmin defenderam que seria bom discutir a regra antes de enviá-la ao Congresso. O Haddad disse que as metas têm que ser exigentes, na verdade, mas não são irrealistas. A questão fiscal e monetária tem formas e formas de construir consenso. Exige paciência, tem que ouvir mais gente. Fernanda Haddad também disse que é importante saber como os outros vão reagir àquilo que você considera absolutamente certo. A harmonização do discurso com a sociedade faz parte do trabalho do ministro da Fazenda. Fernando Haddad também trouxe aqui, falando uma aspas dele, você não tem hoje um paradigma teórico, isso é o que funciona. Haddad citou as opiniões dadas no painel anterior, inclusive, né, que a gente estava acompanhando aqui, dos grandes gestores, Luiz Stuberg, Rogério Xavier, que fizeram duras críticas, inclusive Rogério Xavier disse que ninguém tinha coragem de falar para o ministro, né, sobre o quanto o plano ali fiscal era considerado fraco. Ele falou que não era a opinião dele ali, mas disse que ninguém tinha coragem de fazer críticas, na verdade, em relação ao plano fiscal de Haddad. Então, Haddad citou, né, que as opiniões dadas neste painel anterior do evento, onde acabou tendo, né, houve ali críticas, inclusive as medidas fiscais já anunciadas, tem que ter humildade. Rebatendo, então, aí a crítica do próprio, né, dos gestores que fizeram anteriormente. Haddad diz que você não tem hoje um paradigma teórico, isso é o que funciona, né, falando que precisaria ter mais humildade em relação às críticas anteriores. Haddad diz melhorar a qualidade do gasto tem impacto macroeconômico. Com 0,5% do PIB, acabamos com a fome. Hoje são 1,7% do PIB e não se consegue resolver o problema da fome. São desarranjos, mudaram completamente o programa Bolsa Família, trazendo aí uma crítica em relação às mudanças que foram feitas no governo anterior ao programa Bolsa Família. O Fernando Haddad, né, diz que está sobre a procura de um bom estadista, uma boa maneira de se ver. O sujeito tem esse perfil, é ver quando ele perde. Uma pessoa que sabe perder uma eleição. Falou sobre a harmonização do discurso com a sociedade, que faz parte deste trabalho, inclusive, então, do próprio ministro da Fazenda. A gente continua aqui monitorando, né, todas as falas de Fernando Haddad sobre este evento, no qual, primeiro, foi ali até criticado, né, toda a questão fiscal, muito criticada pelos gestores anteriores que participaram do painel anterior, o boca no trombone aqui, como está chamando, inclusive, o broadcast aqui, a fala ali de Rogério Xavier da SPX, muito contundente nessas críticas aí em relação aos juros altos, falou que era uma loucura, e a não revisão, inclusive, das metas de inflação. Para ele, as metas acertadas 2 ou 3 anos atrás foram feitas em um cenário que não se confirmou e que, portanto, precisariam sim ser revistas. Porém, ele disse que essas metas são muito ambiciosas e que o custo financeiro, político e social de carregar estas metas é imenso. Xavier disse que
Lula tem razão em querer implantar aí as medidas que façam o país crescer e que tem lá as amarras. O assunto passa pela questão fiscal, sim, e disse ele, neste momento, né, não entender por que o mercado não concorda, então, com a revisão das metas. O Stuberg diz que concorda com o Xavier na posição ali, completamente, diz que buscar uma meta irrealista não é uma coisa boa para o Brasil, disse concordar que ter um arcabouço fiscal crível é o ideal, que o Brasil teve uma involução nos últimos anos de governo Bolsonaro. Mas a crítica maior ali em relação ao próprio Xavier foi quando ele falou que ninguém tem coragem de dizer ao ministro Haddad que não confia no pacote fiscal que ele propõe. Ele ainda disse isso, né? O ministro que estava no momento desse discurso na primeira fila ali, ele disse: não sou eu que estou dizendo, né? Não estou dizendo que seja o meu caso, disse então Xavier a Haddad, que estava na plateia, mas falou que ninguém tem coragem de dizer ao ministro Haddad que não confia neste pacote fiscal, que agora então Haddad anuncia ter antecipado, não será mais informado em abril, mas sim em março, o pacote fiscal que o mercado tanto aguarda. Vamos anunciar em março o que pensamos ser a regra fiscal adequada para o país. Era abril, antecipamos para março. Não tenho pretensão de ser o dono da verdade, estamos estudando as regras fiscais do mundo inteiro. Haddad disse que o que está realmente atrapalhando é a ansiedade. O Brasil está numa situação favorável do ponto de vista geopolítico, está todo mundo de olho no Brasil, é a voz corrente, né, que as pessoas estão de olho no Brasil, mas que estaria atrapalhando muito a ansiedade, por isso vão acabar antecipando a divulgação deste plano econômico. Primeiro, né, ele disse, né, que trazendo aí que essa ansiedade, principalmente por conta do mercado, é por conta da meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra e venda. Tirei as telas da minha frente, eu sei que cada espirro lá em Brasília gera turbulência, isso tudo vai dissipar. Disse a Lula que temos que ter sangue frio, vamos andar por uma corda bamba e logo estaremos numa avenida. Não sei se as pessoas se deram conta da herança que estamos recebendo, 300 bilhões de reais com déficit gerado nos estados. Então aí, Fernando Haddad também falando sobre este assunto e trouxe aí que empresas estrangeiras querem produzir no Brasil porque temos matriz energética limpa. Destaquei na Fazenda uma área para dar suporte aos ministérios ambientais e ao MIDIC, Ministério de Desenvolvimento Industrial. Bom, deixa eu voltar com o Marcos Saravalli, estava falando com a Elô também, mas já quero trazer os dois na tela. A gente estava falando aqui, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia para você, estava falando mais cedo com a Elô, o Marco chegou no meio aqui do caminho só para contextualizar o Marco, a gente já estava falando um pouquinho de JSL aqui com a Elô, mas Marco, diante dessas falas aqui do ministro, né, Haddad, eu queria entender um pouquinho sua visão, que você comentasse também como que você enxerga, né, essa questão que ele trouxe de antecipar para março. Você acha que o mercado pode ficar até um pouco mais, né, de repente, apesar da crítica de chamar o pessoal aí, né, de meninada na frente da tela do computador, o mercado pode entender como algo positivo de ter uma sinalização já no mês que vem sobre este plano fiscal todo? Bom, eu fico feliz pelo elogio da meninada, né? Elô também ficou feliz agora há pouco. Muito bom dia, Paula. Bom dia, Elô. Bom dia, Débora. Acho que são dois pontos importantes. Primeiro, logo pela manhã, eu já espero uma reação positiva, pelo menos nesse curto prazo, que amanhã a gente tem a famosa reunião do Conselho Monetário Nacional e está ficando cada vez mais claro que não entrará na pauta o assunto metas de inflação. Então, isso é muito importante. Eu acho que curva de juros, esse prêmio de risco que os investidores estão exigindo mais, né, que essa meninada está exigindo mais, enfim, que os investidores estão exigindo mais, talvez se reduza um pouco. E é muito importante ele sinalizar, né, principalmente, quais são os principais direcionadores, enfim, gastos, investimentos, enfim, principalmente em relação à política não só monetária, independente do Banco Central, mas principalmente a política fiscal, né? Porque a gente corre o risco do que a gente já teve já no passado, não muito distante do Brasil, que a gente chama de dominância fiscal. Então você joga a política monetária, não importa se os juros vai para 10, 12, 15, 20, e acaba não surtindo efeito na economia, não reduzindo a inflação. Então esse pode ser também um problema de curto prazo do Brasil. Qual que é a dependência, qual que é o peso da preocupação do fiscal em relação às expectativas de inflação, em relação às expectativas de juros no Brasil e, consequentemente, a relação com todos os outros demais ativos e, infelizmente, com a consequência
no crescimento econômico brasileiro, né? A gente já está revendo e alguns economistas estão ficando mais pessimistas com o crescimento econômico nesse ano, já que a gente não tem juros, né? Não tem espaço para juros cair nesse ano, não temos uma inflação que não cede, pelo contrário, está sendo revista para cima, a gente tem um impacto negativo também no nosso crescimento econômico. Então, acho que o mais importante, assim como essa fala, é realmente termos menos ruídos, termos mais coordenação, mais alinhamento, né? Alinhamento com o objetivo realmente de ter um equilíbrio fiscal, né? Ter um crescimento econômico mais saudável de longo prazo no Brasil. Consequentemente, acho que todos os ativos vão se adequando, mas o cenário, pelo menos no curto prazo, é justamente inverso. A gente vê o Ibovespa precificando o pior cenário possível, um cenário de crescimento muito fraco, um cenário de que mais empresas vão quebrar, mais empresas vão ter dificuldade de enrolar suas dívidas, maior endividamento das famílias. Esse é o cenário que está no preço hoje dos ativos, né? A gente estava falando aqui, estava conversando com o Elô, por exemplo, nos ativos da Simpar ou de outras empresas do grupo. Esse acho que é um exemplo, mas temos outros diversos exemplos aqui na nossa bolsa e também títulos públicos, né? Os investidores exigindo cada vez mais prêmio, né? E também o nosso próprio câmbio, que não se valoriza, né? Diferentemente de outras moedas aqui da América Latina, por exemplo. Então, esperamos mais dias como hoje, né? Mais alinhamento, menos ruídos. Tudo isso seria muito bem-vindo, não só para o mercado financeiro, não só para Faria Lima, né, como o nome que o ministro utilizou aqui, né, mas principalmente para o Brasil retomar uma trajetória, tomar uma trajetória de crescimento sustentável, né, não só para esse governo, mas para 20, 30, 50, 100 anos para frente. É isso que a gente precisa. E é muito importante essa sinalização que deve ser apresentada agora no mês de março, né? Marco, acho que você trouxe um ponto importante. O Ibovespa pode estar oscilando, mas também é dia de exercício de opções, né? Isso acaba trazendo impacto, né? Deixa eu só atualizar com a Débora como que está agora o Ibovespa, já que a gente está falando um pouco aí do mercado nesse momento. Antes de voltar aqui com a Elô, fala, Débora. A gente virou para essa alta, Paula, chegou a subir 0,50, agora 0,21 de alta, recuperando os 108 mil pontos, 108.071 pontos, inclusive com cash subindo 4,6%, cash 3 médios aqui está 91 centavos. Cash 3, inclusive, caiu bastante no mercado nesse pregão de terça-feira, inclusive, né, sobre essas discussões que a gente tem visto aí acontecer, sobre questão de meta, sobre inflação, enfim. TIM também está subindo mais de 4%, a Apivida em seguida sobe 3,28%. Nessa questão de Apivida, a gente tem, né, recomendação de FIT, Agência de Classificação de Risco, afirmando aí recomendação AAA para a Apivida. Na ponta negativa, TOTVS e Raízen continuam em queda. Nessas duas companhias tem a questão dos resultados que foram divulgados, mas o Ibovespa segue subindo então agora, Paula. Tá certo. Elô, voltando com a Elô aqui, antes da gente continuar, não sei se você quer concluir alguma fala em relação a essa questão também do Haddad, igual o Marco estava trazendo aqui, antes da gente voltar pro nosso case aqui de Simpar, de JSL, você quer concluir alguma visão aí sobre as últimas falas do antecipação deste pacote fiscal, né, anunciado então agora para o mês que vem? Eu confesso que eu tenho tanto medo do que vem nesse pacote que eu não sei se é melhor como ele ou sem saber como ele é. Acho que eu tenho medo de que o real seja pior do que o que as pessoas estão falando, assim. Mas a verdade toda essa discussão, no final das contas, ok, a última discussão talvez seja a meta de inflação. Antes de discutir a meta de inflação, o que é todo o resto que a gente poderia fazer hoje, e aí na discussão fiscal, mas até na discussão de narrativa, para resolver? Olha o lucro de Banco do Brasil que saiu ontem, que porrada que foi o melhor resultado desses bancos, assim. Então, no final das contas, muito desse fiscal poderia ser resolvido via lucro de empresa pública e, assim, ninguém confia que esse lucro vai continuar vindo daqui a alguns trimestres, ou não nessas proporções. Antes do Marco perguntar, só para eu concluir aqui, a gente estava falando anteriormente, Marco, eu vou deixar você seguir aqui com a Elô, mas a gente estava falando um pouco sobre o resultado de JSL ali, né? A gente falou de Simpar suas controladas. Eu fiquei com uma dúvida, Elô, que eu queria só tirar agora. O que você acha que poderia justificar o aumento na margem EBITDA ali de 19,9%? Você acredita que a companhia tem ainda ali mais expansão de margem à frente? O risco de mudança, por exemplo, nessa questão de tributação tributária do diesel, isso poderia afetar o custo ali consideravelmente, de repente afetar inclusive até essa margem?
O modelo de negócios, eu acho que isso é legal. Eu explico isso, e se quiser eu já explico até o da Vamos, porque é uma das coisas que o mercado mais não entende. Assim, o resultado foi lindo, ontem a ação caiu. Mas o modelo de negócios da JSL é um modelo planilha aberta. Então, a JSL chega para o cliente e fala assim, olha, esse serviço que você prestou, ele demanda isso, tantos caminhões, tantos funcionários, tal horário, tanto de diesel, pneu, enfim, manutenção. E aí você olha, o cliente olha e fala assim, ok, concordo, então a receita unitária, a receita diária vai ser tanto. O cliente concorda ou não, ele pode negociar em cima de algum número, tipo, o seu caminhão, acho que eu consigo mais barato, então melhora aí esse preço. Dentro desses números você tem até algum ganho da empresa, então foi o que eu falei, ele já tem alguns postos de combustível. Então, se no trajeto tiver um posto próprio, você para num posto próprio que você deixa o resultado de posto de combustível ali. Mas é planilha aberta. Então, se o diesel é 3, é 4 ou é 5, você mostra para o cliente. Tanto que naquela subida do petróleo até $140, o preço do diesel mudou. Então, se o preço do diesel muda, a JSL chega no cliente e eles tiveram aumentos de 30% em alguns contratos. Então, você chega para o cliente e fala assim, olha, o preço do diesel mudou, o seu contrato é basicamente diesel e a gente vai precisar revisar, sob risco da gente não poder continuar trabalhando junto. E aí, quando o imposto do diesel muda, o preço do diesel muda, meio que para o cliente, assim, tanto faz, né? Ou o cliente estaria pagando, ou a JSL paga, mas no final das contas a conta ia chegar para ele. Então, eu diria que não é um problema. Eu acho que tem uma discussão, que aí seria uma discussão de longuíssimo prazo, mas que nem o mercado core, né? O mercado principal da JSL é o seguinte, quanto mais caro o diesel, mais faz sentido você buscar outros meios de transporte. Então, hidrovia, ferrovia, cabotagem. Mas como o que a JSL faz tem muito menos de longa distância, muito mais de serviço dedicado, operação dentro da fábrica, inbound, assim, eu nem te diria que isso realmente é uma preocupação, até porque ela pode contratar esses serviços se para algum cliente fizer sentido. Se eu puder até aprofundar e seguir, assim, do negócio da Vamos que eu falei, que o mercado penalizou muito, desculpa, quer fazer uma pergunta? Não, pode ficar à vontade, mas eu só queria que você complementasse com um ponto. A gente teve algumas empresas, até por conta de juros mais altos, cujo resultado operacional melhorou, mas a despesa financeira piorou tanto que acabou diminuindo a margem final, o lucro líquido, que não aconteceu na Vamos, não aconteceu em algumas empresas do grupo, né? Então, eu queria que você complementasse justamente com isso. Será que as empresas da Simpar estão melhorando tanto, né, o operacional, continuam evoluindo tanto o operacional, porque elas também têm suas dívidas, têm seu financiamento, mas a gente não vê essa piora, né, na margem final, no lucro líquido final, né? Então, só para complementar, se eu puder adicionar mais esse ponto na sua análise. Eu acho que sim, e a gente vai ver isso na Simpar, né, que a operação a gente já conhece e ela tem mais uma camadinha de dívida, a gente vai ver sim o resultado mais machucadinho. Mas o ponto é esse, assim, quando você fala de alavancagem, né, é muito claro que a alavancagem operacional da empresa fez bastante diferença. Então, na hora que você olha, por exemplo, expansão de margem bruta, expansão de margem EBITDA, qualquer que você queira olhar, isso tem a ver com fazer mais receita com uma estrutura não operacional da operação, mas uma estrutura ali de gestão, crescendo não no mesmo ritmo. Então, se as despesas não crescem no mesmo ritmo da receita, você acaba melhorando margem. E a alavancagem, ela é dada, mas como a melhora operacional ela é tão grande que você acabou não sentindo. Eu confesso que eu esperava menos crescimento de lucro para as empresas, tá? Então, eu fiquei surpresa com isso. Eu projeto menos crescimento também de resultado em geral. Tá? Eu acho lindo, eu acho que a JSL pode crescer mais de 25% ou mais de 20% por alguns anos, mas eu acabo não projetando isso. E aí, o meu ponto é que dentro do modelo de negócio deles, né, eu falei da JSL, que é um modelo que é bem flexível. Então, quando a taxa de juros subiu, ela chegou no cliente e falou, cliente, a taxa de juros, a gente estava trabalhando com aquela, a taxa de juros nova é essa, mudou também o preço do contrato por causa disso. Na Vamos, o negócio é exatamente ao contrário, é um negócio todo travado. Então, para o cliente, qual a conta que o cliente faz? Se eu comprasse esse caminhão hoje, ou se eu alugar esse caminhão? Então, quem lida com risco de taxa de juros, quem lida com risco de diesel é o cliente, até porque a Vamos não opera, mas quem lida com risco de taxa de juros é a Vamos.
Então, uma das coisas que o mercado... eu vejo muita gente reclamando disso, assim, porque não entendeu a tese. Mas o mercado reclama muito assim, essa não é a hora de acelerar o crescimento, essa era a hora de segurar por causa da sua alavancagem. Aí a Vamos virou e falou assim no call, vamos chegar numa alavancagem ainda 0,3 vezes acima do que a gente estava falando ao longo de 2023, depois a gente desacelera. E o que existe nesses contratos que a Vamos está fechando hoje? O pré de 5 anos, né, o contrato é mais ou menos de 5 anos, então o 2027 está ali no 13%. O DI de 2027. Então, o que ela faz? Ela faz o contrato assim, olha, eu compro o caminhão, e aí como ela comprou um caminhão lá atrás, num outro preço, e ela está botando para alugar, o cara que está alugando esse caminhão, ele está fazendo comparação com a cotação de um caminhão hoje. E aí já mudou a tecnologia, subiu, o preço já tinha subido, aí mudou a tecnologia, o preço é 20% acima, 25%. Só que ela tem que travar essa taxa de juros. Então, os contratos que ela está assinando hoje, eles pressupõem que ela precisa remunerar o capital dela a uma taxa de juros de 13%, mais o spread dela, mais 3%, e mais um prêmiozinho qualquer que ela tire, e remunerar o equity, é tudo isso mais 5%, que é um equity risk premium. Assim. Então, faz essa conta, que eu acho que é uma conta razoável. Ontem no call, eles deixaram escapar que eles estão fechando o contrato com taxa interna de retorno de 25%. 25%. Na hora que você olha e você faz a conta de quanto dinheiro isso vai virar, e aí na hora que a taxa de juros fechar, isso vem de uma vez, mas se a taxa de juros não fechar, se a taxa de juros não cair, né, se o pré não fechar, a taxa de juros não cair, ela está fechando contratos hoje num termo que tudo bem se ficar nesse patamar, dá até para subir um pouquinho, que ainda é rentável, ainda adiciona valor para a empresa. E aí, como o mercado não entende isso, acaba sendo... Você acaba vendo assim, o papel não andando. Aí, acho que esses dois crescimentos de lucro, eles já começam a mostrar um pouquinho a que veio o grupo e mostrando que realmente agora temos negócios robustos, sólidos e retorno crescente. Agora é uma questão de tempo até o mercado concordar comigo, né? Elô, uma consultoria aqui agora no grupo também. Primeiro, por que a gente está vendo uma certa descorrelação entre os ativos Simpar e as suas controladas? Então, assim, pegando janelas de curto prazo, assim, 3, 6 meses, a gente está vendo alguns ativos subirem, a Simpar não está acompanhando. Simpar, eu digo, listada em bolsa. E segundo, por que a gente está vendo, em alguns momentos, abrir tanto desconto assim na holding? Tem algum motivo? Enfim, então... são duas perguntas em uma, falando um pouquinho dos ativos dos estados e da controladora, né, essa relação que tem em bolsa. Eu também queria saber, mas eu consegui desenvolver um pouco do que eu tenho ouvido. Esse desconto já está buscando 50%, né? Então, basicamente, eu sou suspeita, mas eu já vi a Simpar negociando um desconto para o que era sua Movida. Aí depois veio a Vamos, hoje a Simpar vale menos do que só a participação dela na Vamos. Por que isso acontece, tá? Tem uma parte do... Você já tentou fazer um valuation de Simpar? Você faz um de Movida, soma das partes, um de Vamos, você faz um de JSL. Aí, se você quiser fazer uma conta boa, aí você vai ter que fazer uma conta de ciclos, aí você vai ter que modelar um banco. Pega o tem uma empresa de varejo é mais fácil, né? Dos outros. Então, mas aí, mas na hora que você olha o patrimonial, e aí você tem uma dívida, e a dívida é, sei lá, 6, 7, 10 vezes o tamanho do patrimonial. Então, o que acontece? Na hora que você olha, fazer a conta de Simpar não é tão simples. Aí existe uma discussão que, basicamente, assim, né, uma das queridinhas do setor na Bolsa, ou a queridinha do setor na Bolsa é a Localiza. A Localiza tem 60 bilhões de reais de market cap, sendo que quase tudo está na mão do mercado. Então, está falando que tem e a Movida tem 1/3 do market cap dela de 3 bilhões de reais, acho que esse foi o último número que eu vi, 4, sei lá. Então tem 60 bilhões de reais na mão de acionista pela Localiza e 1 bilhão na mão de Movida, e os acionistas de Localiza falando mal da Movida, falando que vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E aí, se você olha e fala assim, se eu sou um fundo grande, eu não tenho nem energia para olhar um papel que tem 1 bilhão de free float, que negocia só meia dúzia de milhões de reais por dia. Então, assim, existe um preconceito muito grande.
E aí, quando você tem preconceito, você nem olha o papel. Eu tenho um monte de ação que eu tenho preconceito, eu nem olho, não olho o resultado, enfim. Pra você ter uma ideia, o resultado de Vale, que é uma das noções que eu não gosto muito, eu olho mais ou menos. Então, assim, na hora que você olha, o mercado não quer nem olhar, não quer nem saber. O mercado não quer nem saber. E a empresa está num momento de crescimento aí. O grupo, a projeção lá do, acho que do BTG para o crescimento do EBIT do grupo era de 48%. O crescimento do grupo Simpar, ele é um crescimento oneroso, quer dizer, demanda ativo para você conseguir crescer e fazer isso virar receita mais para frente. Então, as pessoas olham e falam assim, o lucro é baixo, o EBITDA não quer dizer nada, porque as pessoas, eu acho muito engraçado as pessoas criticando abertamente o EBITDA sem propor uma solução. Tem outras soluções melhores, mas eu gosto do EBITDA, acho que tem soluções melhores, mas eu gosto. E aí o que acontece assim, então não gera valor, não vale nada, e aí começa. E aí a taxa de juros alta vai quebrar. Esse livro vai quebrar por quê? Não, vai quebrar porque o juro está alto e aí vai quebrar. Aí botam num pacote assim, se tem muita dívida, vai quebrar. Aí você vira, o argumento é esse, as pessoas não olham e fica barato, assim. O que eu fiz? Eu estou acumulando no meu fundo, tá? Eu tenho lá um tanto que é o máximo que eu quero ter de maneira ativa, e aí, se ela andar menos que o mercado, ela vai subir. Óbvio, eu acompanho na vírgula, né? Eu estava lá semana passada. Eu tenho que acompanhar lá é aí do lado. Mas eu tenho que acompanhar o papel na vírgula. Mas eu tenho super conforto. Deixa eu só complementar um pouco dentro da sua análise, que é uma outra pergunta, como você está falando de Movida. A gente teve até uma recomendação de alguns bancos corretoras rebaixando a recomendação de Movida particularmente. Então, eu queria que você também complementasse no sentido assim, a Movida hoje já está negociando abaixo do valor patrimonial, talvez até abaixo do valor de frota. Será que tem mais downside em Movida ainda? Assim, o que o analista está querendo dizer quando vem essa reação? Ou será que é simplesmente assim, preferimos Localiza, preferimos liquidez nesse momento? Qual que é um racional de uma recomendação dessa? Ou o inverso, né, como você falou, não esquece isso, realmente é a hora da acumulação, né, porque realmente está exagerado. Eu vou te dar algumas informações, tá? Você que é meninada aí, mas eu já passei dos 40. Na hora que você olha o mercado, e você vai ver assim, que a média dos analistas é muito jovem. Então, isso tem vários riscos. O que você tem que olhar? Você vira e fala assim, ok. E aí fica essa fofoquinha no mercado, e aí você tem que olhar e falar assim, ok, o que eu sei sobre Movida, tá? Então, assim, o que eu sei? Eu consigo olhar o crescimento de receita. E aí, se você for olhar o crescimento de receita da Movida, meio que desde sempre, ele tem sido mais robusto que o da Localiza. Então, assim, o fato é, existe mercado para Movida. Aí você pode virar e falar assim, mas eles são uns loucos, eles estão comprando o mercado market share com preço. Aí você vira e fala assim, ok, então vamos dar uma olhada nas margens. Historicamente, as margens locais eram muito maiores. Hoje, as margens são alinhadas quando não pende favoravelmente para Movida. Você fala assim, não, peraí, ela cresce mais, ela tem margem melhor. Aí vamos ver o retorno. O retorno da Localiza ainda é um pouco maior, porque a empresa é muito maior, mas também porque, de novo, o crescimento ele é oneroso. Ele é oneroso em CAPEX. CAPEX vira resultado financeiro, né? Vira juros, então é oneroso em juros. E o crescimento é oneroso porque no dia zero, pensa, a Movida, várias épocas estava crescendo 80%, vamos falar 50%, mas no dia zero, para cada 2 carros que você tem um carro naquele trimestre, né? Você tem um carro, está ali gerando despesa e não está remunerando. Então, a Localiza está com a margem equivalente Movida, sendo que ela vem numa fase de não crescimento. Agora ela vai ter Aí você continua. Aí a pessoa fala assim, mas a Localiza vai destruir a Movida, tá? Isso eu ouço desde o IPO da Movida. Na verdade, desde que o Fernando Simões comprou, a JSL comprou a Movida. Aí você vai olhar e falar assim, ok, mas ela está falando, isso está sendo falado pelo mercado desde 2017 e até agora nada. Isso é uma coisa. Outra coisa é, se a Localiza tivesse essa capacidade ou esse interesse, nunca que ela compraria a Unidas pagando prêmio para o valor dos carros. Você concorda que se é só uma questão de crescer, ela não precisa comprar a Unidas. A Unidas era o cara que jogava o preço para baixo no mercado. Ela não precisa comprar a Unidas. Ela pode simplesmente olhar, comprar mais carro, ela mesma joga o preço para baixo e squeeza todo mundo. Então, assim, não. Aí você vai olhar
Aí você vai olhar e falar assim, aí você vira e fala assim, mas olha só, elas estão com a mesma margem de retorno semelhante, só que o carro médio da Movida, ele é 9 ou 10 meses mais jovem que o carro médio da Localiza. O que quer dizer que a Localiza teria que fazer uma rodada de renovação, assim, relevante, para estar no mesmo patamar operacional da Movida. E nesses players de ativo, quanto mais nova é a sua frota, então você vê a Vamos, né, que tem uma frota toda nova, porque ela cresceu muito recente, a Vamos está com retorno de 16%. 2 anos depois, se ela não precisasse renovar a frota, isso vai para quanto? Para 20%, 23%? Só se não renovar a frota. Então, assim, você ainda tem isso. Aí o pessoal fala assim, mas a Movida vai quebrar. Aí vieram umas fofocas assim, tipo, a Movida está desesperada, correndo atrás de dinheiro e os bancos não estão dando. Me ligaram para falar isso. Aí você olha e fala assim, ok, primeira coisa é ligar para a empresa. Primeira coisa assim, o que eu sei? Eu sei que ela tem um caixa que suporta 4 meses de pagar amortização de dívida, 4 meses não, 4 anos, isso é uma coisa. E outra coisa, se você for olhar pelo negócio e até por essa frota mais jovem, no limite, a Movida, ela poderia passar esses 8, 9 meses sem renovar nada da frota e ficaria na situação operacional da Localiza. Não é uma situação super tranquila, tá? Mas meu ponto é, se ela estivesse desesperada para gerar caixa, ela para de comprar carro, ela gera caixa. Só que assim, de novo, né, precisa entender o negócio da empresa para saber que é assim que funciona. E aí, se você não entende, se você não vai nesse detalhe de entender a dinâmica toda do negócio, você acaba não conseguindo chegar na mesma conclusão que eu. E aí o ponto é, e aí a discussão é, você dar um downgrade agora, se você olhar só por valuation, olha por EV por EBITDA, tá? O que acontece é, parte relevante do EV da Movida é muito mais dívida do que market cap. Então, para a Movida chegar no valuation da Localiza, assumindo que se cresce mais com a mesma margem e um retorno semelhante, a única diferença efetiva entre a Movida e a Localiza é o custo de capital, porque a Localiza ela é menor mesmo, tanto porque o equity é mais líquido, então tem um custo de capital menor, quanto porque a empresa é maior, ela tem uma história maior, então o custo de dívida dela é menor também, tá? E não passa para essas pouquinhas. Mas se você for olhar, você tem espaço para a Movida chegar no valuation de Localiza, precisa multiplicar por 7. Ela não vai chegar no valuation de Localiza, mas assim, 7 vezes mais. Pegar uma ação que está 6 e levar para 42. Que é o que você, se você fizer o fluxo de caixa descontado sem ficar se impressionando com essas histórias que você ouve, é mais ou menos onde você chega, tá? Um pouquinho abaixo disso por esse juro mais alto. Então, no final das contas, é isso. Que sentido faz fazer um downgrade agora? Nenhum. Você vira e fala assim, eu tenho Movida, eu tenho Simpar, e aí dentro do que é Simpar, assim, aí de novo, né, por que eu gosto de estar no equity? Porque a Movida, tipo, até porque a oportunidade de crescimento é maior nos outros negócios, e para mostrar toda essa geração de caixa, que durante o crescimento não é tão clara, a Movida optou, e ela já anunciou para o mercado que ela vai reduzir o crescimento dela agora. Aí o mercado vai começar a ver quanto caixa ela gera. E aí quando você está no grupo, o que acontece? A Movida gerando caixa, ela mostra que gera caixa, ela pode pagar mais dividendos, porque ela não precisa desse caixa. Assim, o mercado de crédito não está preocupado com Movida. E aí isso sobra mais dinheiro para a Simpar investir, seja na Automob, seja na Vamos, na JSL, que são empresas cujo potencial de crescimento eu enxergo como maior do que o da Movida. Tá certo. Elô, aula, né? Sempre muito bom aqui com a gente. Obrigada. Estava com saudades, volte sempre. Saudades. Eu vou voltar. Eu estava estudando para uma prova e aí passou agora. Acabou. Tá certo. Boa. Obrigada grande Elô Cruz. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.